Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Teoria Microeconômica 2 com a teoria dos jogos. É uma citação de Platão, colocada no livro do Fiane, de Teoria dos Jogos, diz que você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa. E a ideia da teoria dos jogos tem muito a ver com essa questão. Então, a partir de um jogo, a partir de uma estrutura prévia e de entender como as empresas irão se comportar nesse jogo, ou como os consumidores irão se comportar nesse jogo, buscar entender quais serão as melhores opções, as melhores decisões a serem tomadas. O objetivo da gente estudar a teoria dos jogos aqui em Micro 2 é ampliar a discussão sobre o comportamento empresarial. Porque empresas tendem a fazer coalizões em alguns mercados e competir em outros, quais as formas usadas para desencorajar a entrada de concorrentes potenciais no mercado, de que forma as empresas devem tomar decisões sobre preço, quando a demanda muda, quando o custo muda, quando tem novos concorrentes no mercado. Em todos esses contextos, a teoria dos jogos vai ser útil. E a teoria dos jogos vai ser útil também se a gente pensar numa análise ou num estudo em termos do comportamento do consumidor, também é válido. Ok? Então, vamos ver algumas definições. A primeira é a definição de jogo, né? Então, o jogo vai ser qualquer situação na qual os jogadores tomam decisões estratégicas que levam em conta as atitudes e respostas uns dos outros. Essas decisões resultam em payoffs para os jogadores. E esses payoffs são valores associados a um resultado possível. Pode ser lucro, pode ser utilidade, pode até ser uma coisa negativa, tipo o tempo de prisão, como a gente vai ver no Dilema dos Prisioneiros. Ok? E os objetivos dos jogadores vai ser sempre determinar uma estratégia ótima. Sendo que por estratégia a gente entende o plano de ação ou regra para participar de um jogo. Aqui a gente vai partir a princípio da ideia de que os concorrentes são racionais e que eles tentam sempre maximizar seus payoffs, né, no caso de payoffs positivos, ou minimizá-los, se a gente pensar, por exemplo, no Dilema do Prisioneiro, que a gente já vai ver, tá bom? De que modo eles devem se comportar para tomar essas decisões a fim de maximizar seu payoff. E ainda em termos de definições, são interessantes duas definições dos jogos cooperativos e não cooperativos. Os jogadores no jogo cooperativo, eles têm a possibilidade de negociar contratos de cumprimento obrigatório que permite o planejamento de estratégias conjuntas. Então, eles podem cooperar entre si, né? Podem agir conjuntamente a fim de maximizar seus payoffs. Nos jogos não cooperativos, aí esse tipo de negociação, implementação de contratos não vai ser possível. E nesse caso, as empresas, por exemplo, decidem seus preços e propaganda independentemente, mas considerando a provável reação, o provável comportamento da rival. A formulação da estratégia, então, baseia na compreensão do ponto de vista do oponente e de dedução das prováveis respostas dele às suas ações. Então, a gente vai ter sempre considerando-se o oponente racional, ok? Então, vamos ver o primeiro conceito, o primeiro tipo de estratégia, são as estratégias dominantes. A estratégia dominante é uma estratégia ótima para o jogador, independentemente do que seu oponente possa fazer. Vamos pensar um exemplo. A gente tem a empresa A e a B vendendo produtos concorrentes, e as duas empresas devem decidir se irão ou não realizar campanhas de propaganda para os seus produtos. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a empresa A faz propaganda e não faz propaganda, a empresa B faz propaganda ou não faz propaganda. E aqui são os payoffs, ok? Então, para a gente entender essa tabelinha primeiro. A empresa A, então a empresa que está na linha,
vai ser sempre, os payoffs dela vão ser sempre os primeiros que aparecem aqui. Ok? Então, se a empresa A faz propaganda e a empresa B faz propaganda, o payoff da A é 10. Se a empresa A não faz propaganda e a B faz propaganda, né? Aqui tá cruzadinho, o payoff da A é 6. Se a A faz propaganda e a B não faz propaganda, o payoff da A é 15. E se a A não faz propaganda e a B faz propaganda, o payoff da A é 10. Se a gente pensar do outro lado, no outro, em termos de coluna, né? Aqui é a coluna. Empresa B. Se a empresa B faz propaganda e a empresa A faz propaganda, então o payoff da B é 5. Se a empresa B faz propaganda e a A não faz propaganda, o payoff é 8. Se a B não faz propaganda e a A faz propaganda, o payoff é 0. Se a B, não faz propaganda e a A faz propaganda, o payoff é 2. Ok? Então, o primeiro termo é sempre o payoff que está na linha. O segundo termo, o payoff que está na coluna. Muito bem. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Opa. Então, vamos lá. Como que a gente vai ver se existe uma estratégia dominante ou não? Então, vamos começar na empresa A. Okay? Opa. Vamos começar da empresa B, já que está no vermelho. Empresa B. Como que a gente vai pensar isso aqui? A gente vai pensar em termos de cruzamento de informações, ok? Então, vamos pensar. Se a empresa A faz propaganda, a empresa B tem duas opções, né? Ou ela faz propaganda ou ela não faz propaganda. Se ela fizer propaganda, ela ganha 5. Se ela não fizer propaganda, ela ganha 0, considerando que a empresa A está fazendo propaganda, ok? Então, o melhor para ela é fazer propaganda, certo? Então, a escolha aqui vai ser fazer propaganda. E se a empresa A opta por não fazer propaganda? Então, se a A não faz propaganda, a empresa B pode optar por fazer propaganda e ganhar 8, ou por não fazer propaganda e ganhar 2. De novo, ela vai escolher fazer propaganda, certo? E ganhar 8. Tá vendo que, independente do que a A faz, se ela faz propaganda ou se ela não faz propaganda, a empresa da B vai ser a mesma? A estratégia da B vai ser a mesma? Isso quer dizer que fazer propaganda é estratégia dominante da empresa B. De B. Deixa eu pôr um Bzinho aqui. B. Ok? Muito bem. Agora vamos ver para A como que fica. Se a empresa B faz propaganda, então a gente está nessa primeira coluna. A empresa A tem a opção de fazer propaganda e ganhar 10, ou de não fazer propaganda e ganhar 6. Certo, empresa A? Então, ela vai optar por fazer propaganda. E se a empresa B não faz propaganda? Então, aqui a gente tem não faz propaganda a empresa B. A empresa A pode fazer propaganda e ganhar 15, ou não fazer propaganda e ganhar 10, ok? Então, ela também vai ser mais vantajoso fazer propaganda. Então, de novo, ó, independente do que a outra empresa faz, vai ser mais interessante para ela fazer propaganda. Então, fazer propaganda é estratégia dominante da empresa A. Ok? Então, essa é a estratégia dominante. Essa é a estratégia dominante. Opa. Muito bem. Ok? Então, A, fazer propaganda é a melhor opção independente da escolha de B. E B, para B, fazer propaganda é a melhor opção independente da escolha de A. Isso significa que a estratégia dominante, tanto para A quanto para B, é fazer propaganda. Quando a gente tem as duas empresas que estão no jogo, tem a estratégia dominante, a gente vai chamar o equilíbrio aqui de equilíbrio em estratégias dominantes. Ok? Em termos de definição, o que a gente tem, então? Então, se fazer propaganda é uma estratégia dominante, é sempre melhor adotar essa estratégia, independentemente do que o concorrente possa fazer. Então, a gente pode dizer que não fazer propaganda é uma estratégia dominada. Ok? O que é interessante aqui também a gente pensar, pessoal?
Se a gente está... aqui é uma estratégia dominada, isso significa que essa escolha nunca vai ser tomada. Ok? Ela é uma estratégia dominada, a gente poderia eliminar ela do jogo. Quando o jogo é possível a gente observar estratégias dominantes ou dominadas num jogo, uma forma de resolver esse jogo é eliminando as estratégias estritamente dominadas. Então, as estratégias que resultam da eliminação iterativa dessas estratégias estritamente dominadas são chamadas de racionalizáveis. Então, lá, quando as estratégias são estritamente dominadas, a gente nunca vai escolher elas, a gente pode tirar elas do jogo. As estratégias que sobram são as que a gente chama de racionalizáveis. Desculpa, pessoal. São as que a gente chama de racionalizáveis. Porque faz sentido, né? Racional elas serem escolhidas. Vamos ver aqui um outro exemplo. A gente tem duas empresas de carro, a Carro Novo e a Novo Auto, ok? E a Novo Auto tem 3 opções, que é fazer um modelo próprio, importar o modelo da matriz ou não competir com o carro novo. E a Carro Novo tem 3 opções também. Lançar uma nova versão do carro dela, manter o preço ou reduzir o preço. Ok? Então, vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente fez com o outro. Então, vamos pegar aqui o novo carro. Okay? Se o Novo Auto decide lançar um modelo próprio, ok? Então, a gente está na primeira linha. O Novo Auto lança um modelo próprio. O melhor para carro novo vai ser lançar uma nova versão, certo? Que o payoff é 4, manter o preço payoff é 1, reduzir o preço payoff é 3. Então, a vantagem é lançar uma nova versão. Considerando só que a Novo Auto lançou um modelo próprio, então a gente está trabalhando na primeira linha aqui. Okay? Se a Novo Auto decide importar um modelo da matriz, a melhor resposta da empresa Carro Novo é reduzir o preço, certo? Que ela ganha um payoff 3 contra 1 contra 2. Muito bem. E se a Novo Auto decide não competir, a melhor resposta da Carro Novo vai ser também lançar uma nova versão. Ok? Então, o que a gente observa? Manter o preço nunca vai ser uma boa opção para a empresa Carro Novo, certo? Ok. Vamos pensar do outro lado agora. A Novo Auto. Vamos considerar que a Carro Novo lança uma nova versão. Então, a gente está na primeira coluna. Se a Novo Auto, se a Carro Novo lança uma nova versão, qual que é a melhor resposta da Novo Auto? Vai ser importar, certo? Que ela ganha 2 contra 1 contra 1. Se a Carro Novo decide manter o preço, qual que é a melhor opção para Novo Auto? É o carro modelo próprio, né? Que ela ganha 4 contra 2 contra 0. E se a Carro Novo decide reduzir o preço, a melhor opção para Novo Auto é importar da matriz. Ganha 2. Ok? Então, o que a gente observa aqui? Que para carro novo... Vamos ver aqui. Para carro novo, manter o preço nunca vai ser uma opção. E para Novo Auto, não competir nunca vai ser uma opção. Certo? Tá vendo? Não tem risquinho amarelo aqui na Novo Auto, na não competir. E não tem risquinho verde aqui no manter o preço. Ok? Então, não competir e manter o preço são estratégias estritamente dominadas. Elas nunca vão fazer sentido. Então, a gente pode excluí-las do nosso jogo, né? Fica um joguinho mais simples. Ok? Então, excluindo as duas, a gente chega nesse modelo aqui. Opa. Muito bem. Agora, o que a gente observa, pessoal? Vamos de novo aqui. Novo Auto. Se
A Carro Novo decidir lançar uma nova versão, o melhor para Novo Auto é importar da matriz, certo? Se a Novo Auto resolve reduzir o preço, o melhor para Novo Auto, Carro Novo, decide reduzir o preço, o melhor para Novo Auto é importar da matriz. Tá vendo, ó, que independente do que a Carro Novo vai fazer, o melhor para Novo Auto é importar da matriz? Então, importar da matriz vai ser a estratégia dominante da Novo Auto. Agora vamos ver a Carro Novo. Quando a Novo Auto decide lançar um modelo próprio, o melhor para carro novo é lançar uma nova versão. Quando a Novo Auto decide importar da matriz, a melhor opção para carro novo é reduzir o preço. Ok? Então, a gente viu importar da matriz é a estratégia dominante da Novo Auto. A Carro Novo não tem estratégia dominante, certo? Porque se a Novo Auto decide lançar um modelo próprio, ela lança também um modelo próprio. E se a Novo Auto decide importar da matriz, ela reduz o preço. Mas o que a gente observa aqui? Tá vendo que nesse quadradinho, o risquinho amarelo e o risquinho verde estão se encontrando, né? Então, quando as respostas se coincidem. Então, quando as respostas se coincidem, esse aqui a gente chama do nosso equilíbrio. Okay? Que é o que vai dar pra gente o melhor resultado para as duas empresas, considerando o que a outra está fazendo. Vamos ver um outro exemplo, que é o dilema dos prisioneiros. Então, a gente tem aqui a seguinte historinha. A gente tem dois prisioneiros, o Adam e o Bob, e eles são presos, né? Eles foram pegos cometendo algum crime e são colocados em celas separadas. E o que os policiais vão fazer? Vão falar para eles, olha, vocês têm duas opções, ou vocês confessam, ou vocês não confessam, né? Obviamente. Mas o que acontece? Se você confessar e o seu amigo não confessar, então você confessa. Por exemplo, o Adam confessa e o Bob não confessa. O Adam que confessou, então ele colaborou com a polícia, ele fica preso só 1 ano. E o Bob vai ficar preso 10 anos. Esse negativo é privação de liberdade, então fica preso 10 anos. A mesma coisa vale para o Bob, né? Se o Bob confessa e o Adam não confessa, então o Bob fica preso 1 ano e o Adam fica preso 10 anos. Se os dois confessam, cada um fica preso 5 anos, né? Porque os dois confessaram, então não tem vantagem de dar uma pena muito menor para eles, né? Prende, ele sai do tempo que devia ser. E se ninguém confessar, eles ficam só 2 anos presos, cada um. Beleza? Então vamos lá. Então vamos pensar quais são as melhores alternativas. Vamos pensar primeiro para o Adam. Ok? Se o Bob confessa, então a gente está na primeira coluna aqui. Qual que é a melhor opção para o Adam? Ele pode confessar também e ficar 5 anos preso, ou não confessar e ficar 10 anos preso. 5 é ruim, mas é melhor que 10, né? Então vamos ficar aqui só 5 anos preso. Se o Bob não confessa, então aqui a gente está nessa coluna aqui, o Adam tem a opção de confessar e ficar 1 ano preso, ou de não confessar e ficar 2 anos preso. O melhor também é confessar e ficar 1 ano preso, né? 1 é melhor que 2. Beleza? Então, confessa vai ser estratégia dominante para o Adam. Muito bem. E agora pro Bob. Se o Adam confessa, então a gente está na primeira linha, a melhor opção para o Bob vai ser, ele pode confessar e ficar 5 anos preso, ou não confessar e ficar 10 anos preso. Então vai ser confessa, certo? Se o Adam não confessa, a melhor opção para o Bob vai ser também confessa, né? Ficar 1 ano preso em vez de 2. Então, confessa também vai ser estratégia dominante, só que agora para o Bob.
Tudo bem? Então, confessa e confessa é a estratégia dominante. Observem, pessoal, que a estratégia dominante não necessariamente leva ao melhor resultado para ambos, certo? O melhor resultado seria não confessar, né? Porque daí cada um ficaria só 2 anos preso. E em termos de payoff total também seria melhor, né? Porque ao todo eles ficariam só 4 anos presos. Aqui eles ficariam 11 anos presos, né? Somando as penas, e aqui 10 anos presos. Então aqui seria o melhor resultado em termos de menos tempo de prisão, ok? Mas não é uma estratégia dominante, por quê? Porque se eu não confesso, vamos supor que eu sou o Bob, eu tô aqui, eu não confesso. Corre o risco de, se o outro confessar, eu ser muito mais prejudicado, ok? Então é um risco que eu não vou querer correr. Esse é o que chamam de dilema do prisioneiro, porque se ele não confessa, se nenhum dos dois confessa, eles têm uma chance melhor de ficar menos tempo na cadeia, mas não existe muito estímulo para romper esse acordo de ninguém dedura ninguém, ok? Então acaba que confessar é uma estratégia dominante, mesmo que ambos, no geral, acabem prejudicados, ok? Muito bem. Mas existem casos que a gente não tem a estratégia dominante, então não fica tão claro qual que vai ser a decisão ótima do jogador, né? Então, quando não tem estratégia dominante, a decisão do jogador vai depender da ação do outro jogador. Vamos ver o jogo da propaganda de novo com payoffs diferentes. Nesse caso, o que a gente tem? Vamos pegar a empresa A. Okay. Então, se a empresa B faz propaganda, a gente está analisando essa primeira coluna. O melhor para a empresa A vai ser fazer propaganda. Lembrando que, primeiro, payoff é sempre da empresa que está aqui na linha, e o segundo da empresa que está na coluna. Okay? Se a empresa B não faz propaganda, o melhor para a empresa A vai ser também não fazer propaganda. Okay? Tem a 20 vezes 15. Tá vendo que agora, quando mudou a decisão da outra empresa, mudou a reação? Não existe mais estratégia dominante para a empresa A. Agora vamos ver a empresa B. Empresa B. Quando a empresa A faz propaganda, então a empresa B pode ou fazer propaganda e ganhar 5 ou não fazer e ganhar 0. Então ela vai optar por fazer propaganda, certo? E quando a empresa A não faz propaganda, ela pode optar por fazer propaganda e ganhar 8 ou não fazer propaganda e ganhar 2. Então, nesse caso também, ela vai optar por fazer propaganda. Então, fazer propaganda aqui é a estratégia dominante da B, mas a A não tem estratégia dominante. De todo modo, o equilíbrio nesse jogo... Então, a empresa B tem estratégia dominante, ok? Então, o resultado desse jogo vai ser o equilíbrio, que vai ser esse aqui. As duas fazerem propaganda. Então, esse aqui é o nosso equilíbrio. Esse equilíbrio, quando não é em estratégias dominantes, a gente vai chamar de equilíbrio de Nash, que dá pra gente o conjunto de estratégias no qual cada jogador faz o melhor que pode em função das ações dos seus concorrentes. Que esse equilíbrio de Nash é uma definição da década de 50, 1951. O John Nash ele ganhou o prêmio Nobel junto com 2 outros professores, o prêmio Nobel de Economia, em 2000 e alguma coisa, ok? E a história dele, vocês já devem ter visto, tem no filme Uma Mente Brilhante. É um filme antiguinho, mas quem tiver a oportunidade de assistir, conta um pouquinho da história do John Nash. Então, em 51, o John Nash encontrou essa definição do equilíbrio de Nash, que dá pra gente o conjunto de estratégias no qual cada jogador faz o melhor que pode em função das ações de seus concorrentes. Dado que cada jogador faz o melhor que pode, não há incentivos para desviar desse equilíbrio, então as estratégias são estáveis.
Então, a gente tem dois tipos agora de estratégias e de resultados de equilíbrio. As estratégias dominantes, que diz, eu estou fazendo o melhor que eu posso, independentemente do que você está fazendo, e você está fazendo o melhor que pode, independentemente do que eu esteja fazendo. E a gente tem o equilíbrio de Nash, que diz que eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado o que você está fazendo, considerando o que você está fazendo, e você está fazendo o melhor que pode, considerando o que eu estou fazendo. Ok? Muito bem. Então, aqui aquele exemplo que a gente já viu, o A não vai ter estratégia dominante, sua decisão depende das ações do B. Para o B, fazer propaganda é uma estratégia dominante, então o A sabe que o B escolherá propaganda, e dado que ele sabe que o B escolherá fazer propaganda, ele também escolherá fazer propaganda, porque vai ser o melhor resultado para ele, dado que ele sabe que o B vai fazer. Então, ambas as empresas investirem em propaganda é um equilíbrio de Nash. Outro exemplo. O problema da escolha do produto. Então, a gente tem dois fabricantes de cereais matinais. Sucrilho, né? O mercado de cereais crocantes admite apenas um produtor e o mercado de cereais açucarados também admite apenas um produtor, né? Questão do tamanho da demanda. Cada empresa dispõe também de recursos suficientes para lançar apenas um produto e elas estão num jogo não cooperativo. Então, eles não estão combinando o que eles vão fazer. Então, vamos ver aqui a tabelinha. Se as duas produzirem o mesmo, então cada uma vai ficar com prejuízo de 5, porque o mercado vai estar lotado daquele produto que não precisava ter. Se cada uma escolher um, aí cada uma ganha 10. Ok? Então, vamos lá, vamos escolher a empresa 1 aqui. A empresa 1 aqui. Se a empresa 2 escolhe o crocante, o melhor para a empresa 1 é escolher o açucarado. Se a empresa 2 escolhe o açucarado, o melhor para 1 é escolher o crocante. Ok? No mesmo sentido, pensando na empresa 2, se a empresa 1 escolhe o crocante, então a gente está na linha, a empresa 2 vai escolher o açucarado. Se a empresa 1 escolhe o açucarado, a empresa 2 deve escolher o crocante. Ok? Então, a gente está aqui com 2. Esse é um equilíbrio de Nash. Esse é um equilíbrio de Nash. Então, a gente tem 2 equilíbrios de Nash nesse exemplo. Ok? Pessoal, sobre a questão dos risquinhos aqui que eu estou colocando, é o seguinte. Eu tenho o hábito, né? Eu marco a empresa... Eu sempre coloco o que está na linha riscadinho aqui, o que ele vai escolher, então riscado embaixo. E o que está na coluna, eu faço um risquinho vertical, né? Então, coluna vertical, linha das escolhas das empresas. Quando as duas se cruzam, então a gente tem um risquinho horizontal e um risquinho vertical no mesmo quadradinho, vai ter um equilíbrio. No livro do Fiani, quem for estudar por lá, que ele é bem detalhado, ele tem bastante exemplo, ele é bem legal, tá, pessoal? A leitura é bem tranquila também. Mas, enfim, quem for estudar pelo Fiani, ele faz o seguinte, ele marca aqui, ó. Aqui ele marca com L. Então, o que tá na linha, ele marca com L, que vai ser a escolha do L. E aqui o que tá na coluna, ele marca com C, que vai ser a escolha do C. É questão de notação, tá, pessoal? No final das contas, os resultados vão dar o mesmo. Eu sempre fiz com risquinho, então eu tô acostumada com risquinho, para mim é mais fácil. Mas quem achar mais fácil marcar L e C, é super tranquilo também, tá? Só avisando a anotação do livro, para não confundir depois. Muito bem, então equilíbrio, equilíbrio. A gente pode ter 2 equilíbrios de Nash, a gente pode ter 1, a gente pode ter mais, a gente pode não ter nenhum também. Tá, pessoal? Não existe uma regra do número de equilíbrios que a gente vai ter. Vamos ver um outro exemplo agora. Esse exemplo aqui é do Pindic. A gente tem 2 concorrentes vendendo refrigerantes numa praia, o Y e o C. A praia tem 200 metros de comprimento e os banhistas encontram-se distribuídos uniformemente pela praia. Então, não tem um canto da praia que tem mais gente e um que tem menos gente. Ok? E como é o mesmo refrigerante, eles têm que vender ao mesmo preço. E o critério de escolha do comprador vai ser sempre o vendedor que estiver mais próximo, né? Eu tô na praia, eu não vou ficar andando, eu tô com sede, eu quero o refrigerante naquela hora, ok? Então, a gente tem aqui a praia,
de 200 metros. E a nossa pergunta é: onde os vendedores se localizarão em termos de equilíbrio de Nash? Vamos pensar aqui, o nome do Y e C, né? Então, vamos por aqui o Y e o C. Se a gente coloca o Y e o C no ponto A e no B, o que acontece? O Y consegue pegar todo mundo que está para cá e todo mundo que está para cá. O C pega todo mundo que está para cá, todo mundo que está para cá. Mas o que acontece? Se o C pular um pouquinho mais para cá, ele pega um tanto mais aqui e um tanto mais aqui, certo? E o Y a mesma coisa. Então, quanto mais o C caminhar para cá e o Y caminhar... Então, vamos supor, só o C está caminhando. Se o C vem mais para cá, aí ele consegue pegar todo mundo que está para cá, porque não tem ninguém mais vendendo refrigerante aqui, e mais um tantão para cá. Ok? Até aqui. Então, o incentivo deles vai ser sempre caminhar mais longe da beira da praia para pegar todo esse pessoal aqui na beira da praia, né? Então, vamos pôr que o C tá aqui, ó. Tá meio rabiscado, né, pessoal? Mas, enfim. Vamos supor que o C tá aqui. Ele pega todo mundo aqui. Mesmo... E pega um pouquinho aqui também. Então, tá vendo? Ele pegaria muito mais o Y, mas o Y, obviamente, não ia gostar disso. Ia fazer o mesmo movimento que o X, que o C, né? Então, no caso aqui, o equilíbrio vai ser quando? Vai ser quando os dois... Deixa eu só mudar de cor. Vai ser quando os dois estiverem bem aqui no meio. CY. Então, pega metade aqui e metade aqui, né? Ou bem juntinho um do outro. Esse pega todo mundo pra cá, esse pega todo mundo pra cá. Ok? Agora, vamos pensar um outro exercício. Ó, a gente está vendo aqui políticas de comércio dos Estados Unidos e do Japão. E eles estão diante de um dilema dos prisioneiros. Os dois países consideram a probabilidade de empregar medidas econômicas que abram ou fechem seus respectivos mercados à importação. E a gente tem aqui a matriz de payoff. E a gente quer os resultados de equilíbrio e se existe algum equilíbrio de Nash. Então, vamos pensar. Estados Unidos. Se o Japão abre a nossa... Abre o mercado para as importações, o que vai acontecer? Os Estados Unidos pode abrir também e ganhar 10, ou fechar e perder 100. Então, ele vai querer abrir, certo? Se o Japão fecha, aí os Estados Unidos pode abrir e ganhar 5, ou fechar também e ganhar 1. É mais legal abrir, né? Ok, então abre vai ser estratégia dominante para os Estados Unidos. Beleza? Agora vamos ver o Japão. Se os Estados Unidos abrem a fronteira para as importações, abre os mercados de importação, a gente está nessa linha aqui. O Japão pode também abrir e ganhar 10, ou fechar e ganhar 5. Então é melhor abrir, certo? Se os Estados Unidos fecha, o Japão pode abrir, ganhar 5, ou fechar e ganhar 1. Melhor abrir, né? Beleza, então abre também é a estratégia dominante para o Japão. Ok? Então, nosso resultado de equilíbrio aqui vai ser abre. Esse é o nosso equilíbrio. É um equilíbrio em estratégia dominante. Até aqui tranquilo, né? E vai ser também um equilíbrio em Nash. Sempre que a gente tiver um equilíbrio em estratégia dominante, pessoal, ele também será um equilíbrio de Nash. Por quê? O equilíbrio de Nash ele é uma condição mais fraca de equilíbrio do que a de estratégia dominante. Então, sempre que houver uma estratégia de um equilíbrio em estratégia dominante, ele vai ser também um equilíbrio de Nash, mas a gente pode ter um equilíbrio de Nash que não é equilíbrio em estratégia dominante. Ok? Então, vamos lá. Outro tipo de estratégia que a gente pode ter, além de estratégia dominante, são as chamadas estratégias maximin. Essas
estratégia, ela maximiza a obtenção de um determinado nível mínimo de ganho. Em outras palavras, é uma estratégia conservadora que busca minimizar a perda possível. Vamos ver um exemplo? Então, a gente tem aqui duas empresas competindo no mercado de softwares de criptografia. Elas usam o mesmo padrão e uma empresa é muito maior que a outra. E as duas estão considerando a possibilidade de adotar um novo padrão. Muito bem. Então, qual que é a questão? Se nenhuma das duas investe, nenhuma ganha nada. Se as duas investem, a um que é maior ganha 20 e a 2 ganha 10, ok? Se a 1 não investe, a 2 investe, a 1 perde 10 e a 2 ganha esses 10. E se a 1 investe e a 2 não investe, a 1 perde 100 e a 2 perde 0. Ele não ganha nada. Ok? Então, esses aqui são os payoffs. O que a gente observa? Vamos pensar. Se a empresa para a empresa 1. Deixa eu pôr coloridinho. Vamos pensar para a empresa 1. Se a empresa 2 não investe, o melhor para a empresa 1 também é não investir. Ok? Se a empresa 2 investe, o melhor para a empresa 1 é investir. E para a empresa 2, se a empresa 1 não investe, o melhor para a empresa 2 é investir. E se a empresa 1 investe, o melhor para a empresa 2 também é investir. Okay? Então, investir vai ser estratégia dominante da empresa 2. Ok? E aí, aqui vai ser o nosso equilíbrio. Muito bem. Perfeito. Só que o que acontece? Se a empresa 2 comete um erro, então aí a empresa 1 está esperando que a empresa 2 sempre invista, porque é a estratégia dominante dela e a empresa 1 sabe isso. Né? Sabe? A gente tem racionalidade de informação perfeita aqui. Mas se a 2 comete um erro e a empresa 2 não investe, então a empresa 1 estava esperando que a 2 investisse, para elas chegarem nesse equilíbrio aqui. Mas se a empresa 2 não investir, a empresa 1 investir esperando que a 2 invista, ela perde 100. Ela perde demais. Ok? Então, nesse caso, como ela perde muito se ela investir e a outra não investir, ela pode optar por não investir. Porque aí, se a empresa investir mesmo, ela só perde 10. Se ela não investir, ela não ganha e não perde nada. Então, nesse caso, ela está minimizando as perdas potenciais. Ok? Então, a estratégia maximiza. Se ambas as empresas são racionais e bem informadas, ambas vão investir, a gente está no equilíbrio de Nash. Mas se a empresa 2 não é racional ou não tem informação completa, a estratégia maximin da empresa 1 vai ser não investir e a estratégia maximin da empresa 2 é investir. Ok? Nesse caso, se um souber que 2 está usando uma estratégia maximin, ela também irá investir no caso. Vamos ver aqui no caso o dilema dos prisioneiros, a estratégia maximin. Se o prisioneiro A, ele fala, eu não vou confessar, vamos supor. Se eu não confesso, eu perco 10, eu perco 2, eu fico 2 anos preso. Se o outro não confessa, eu fico 2 anos preso também. Mas se eu não confessar e ele confessar, em vez de 2 anos preso, eu fico 10 anos preso. Então isso aqui é muito. Então eu elimino essa alternativa que dá um payoff muito grande, que causa um dano muito grande a mim. Se a empresa 2, o prisioneiro B, desculpa, também estiver pensando assim, ele também não vai confessar, porque também aqui ele vai ter um risco muito grande de ficar 10 anos preso e a gente vai cair de novo em confessa, como equilíbrio maximin. Então, confessar também é estratégia maximin para minimizar potencial.